referência e principalmente para participar da elaboração desse estudo. E aí, quer dizer, a ideia dos estudos de caso e desse painel é discutir as implicações do que a gente falou no painel anterior, em detalhe, mas assim, não tão detalhe, a ideia é que é um detalhe, mas é uma visão setorial, 30 mil pés. A gente vai tocar diretrizes gerais, princípios gerais, mas eu acho que a gente precisa, eu digo academia, instituições, empresas envolvidas, todos os agentes envolvidos na política industrial desse setor e de outros, pegar esse debate, amadurecer e começar a descer um pouco mais no detalhe, os diabos estão no detalhe. Então a ideia é que vai ser uma coisa detalhada, alguns setores, mas não tão detalhados assim, mais ideias gerais. Então o painel anterior teve uma discussão, e tem-se essa discussão, de o que faz mais sentido, se é política horizontal, se é política vertical, e eu acho interessante começar esse painel com esse quadrinho, que é adaptado pessoal do Banco Interamericano, que é se separar as políticas públicas em quatro grandes grupos, né? Em duas dimensões, horizontal e vertical, né? Coisas que perspassam vários setores, coisas mais setoriais, provisão de bens públicos e intervenções de mercado. A minha percepção de vários autores é que, desde a primeira política industrial tecnológica até o Plano Brasil Maior, a gente está dando mais ênfase, cada vez mais ênfase, o que alguns autores chamam de política industrial pesada, né? Intervenções de mercado, estou falando aqui de conteúdo local, margem de preferência, aumento às vezes disfarçado de tarifa e coisas do tipo, e dando, embora tenha muita coisa ter sido feita, menos ênfase a coisas mais horizontais. Estou falando aqui de fomento a P&D, estou falando aqui de investimento em infraestrutura, estou falando aqui em capacitação de mão de obra. Tem muita coisa sendo feita, mas eu acho que a minha percepção é que a ênfase está muito no que a gente chamou aqui de política industrial pesada, e eu vou elaborar um pouco mais isso no contexto dos setores escolhidos. E aí, quem tiver a oportunidade de ler o estudo, que a gente pode concluir brevemente da literatura econômica teórica e das experiências internacionais, inclusive a brasileira, é que política industrial pesada deve ser usada com moderação. E aí o que eu estou querendo dizer com moderação eu vou elaborar daqui a pouco. Outra coisa, política industrial pesada tem que ter data para acabar. Não dá para imaginar política industrial pesada como sendo uma coisa por prazo indefinido. A gente tem experiência disso com o Brasil e experiência de outros países que a política industrial funcionou. Um dos segredos é ter data para acabar, e eu vou falar nisso no contexto dos setores escolhidos. E qual é o risco de você ter uma política industrial principalmente pesada por tempo indefinido? É que os setores contemplados acabam se desenvolvendo em bases não competitivas, e de novo, a experiência brasileira é farta e pródiga em exemplos desse fim, e eu imagino que o objetivo da política industrial no longo prazo é desenvolver setores competitivos. E aí então, tem a ver um pouco com a discussão anterior, que se a gente quer voltar para dentro, a gente quer ser competitivo a ponto de competir no mercado internacional. Então, passar um pouco para as experiências específicas. Quem tiver a oportunidade de ler vai ver que a gente trata de várias medidas setoriais de política industrial. Eu vou me deter aqui nesse painel em duas delas, que eu acho que são bastante ilustrativas da tendência recente de política industrial no Brasil. Uma delas é conteúdo local, e aí eu vou falar setor de petróleo e gás, em particular setor de exploração e produção, e margem de preferência de compras públicas, e aí eu estou falando principalmente de setor de equipamentos médicos. Tá? Se eu for pegar conteúdo local, tem várias iniciativas, umas mais recentes, outras menos recentes. A gente vai focar em petróleo e gás. Por que a escolha de petróleo e gás? Porque é um setor que tem mais de uma década de experiência em política de conteúdo local, e eu acho que a gente pode tirar várias lições, aprender com os erros e com acertos, para usar nesses outros setores, que eventualmente usar em outros setores. E margem de preferência é uma medida mais recente. Você tem aquela lei mais geral que guarda-chuva, e você tem os decretos setoriais que regulamentam quais produtos vão ser objeto e as margens. A gente vai falar mais de equipamentos médicos, mas eu acho que a gente pode tirar lições do setor petróleo por equipamentos médicos e tirar algumas lições dos equipamentos médicos para políticas de margem de preferência nas compras públicas em geral. Bom, então vamos falar um pouco do setor de petróleo e gás. Estou falando de petróleo e gás em geral, o estudo trata do petróleo e gás, Promef, outras iniciativas, mas boa parte que eu vou falar aqui se refere à política de conteúdo local restrita ao setor de AIP. Tá?
boa parte das conclusões se aplicam a outras políticas, mas eu estou falando aqui principalmente de AIP. Bom, para começar, eu acho que tem um grande trade-off na política de conteúdo local e em outras políticas que eu chamei aqui de políticas industriais pesadas, que muitas vezes não é explicitado. Obviamente, você tem um benefício em termos de geração de emprego e renda, que eu não explorei aqui, de aproveitar certas externalidades, principalmente associadas à inovação, mas você tem um custo, que pelo menos durante algum tempo, supondo que a política vai funcionar, você vai necessariamente comprar insumos e equipamentos mais caros que você compraria se você pudesse ter liberdade de comprar, senão a política era absolutamente inócua, né? Então a ideia é que pelo menos durante algum tempo você vai ter um custo em termos de produtividade, você vai ser obrigado a comprar produtos e serviços mais caros que você compraria de outro modo. E aí a experiência internacional e a literatura mostra que esse balanço só é positivo, tende a ser positivo, se os benefícios são perenes e os custos são transitórios. O que eu quero dizer com isso? A política industrial de conteúdo local ela tem que ser transitória. Ela tem que ser desenhada desde o início, com prazo para terminar, e de preferência que essa proteção seja eliminada gradativamente. A ideia é que quando terminar esse prazo definido, que os setores contemplados sejam capazes de caminhar com as suas próprias pernas e sejam competitivos em termos internacionais. O que eu quero dizer com isso é que, idealmente, a política deveria maximizar os ganhos para a sociedade e não maximizar o conteúdo local. Bom, o que olhando a política de conteúdo local no setor de AIP, a gente percebe que os setores contemplados, obviamente, quando eu falo aqui política de conteúdo local, a gente sabe que as regras foram mudando ao longo do tempo, a política de conteúdo local, a partir da 7ª rodada, não é a mesma do início das primeiras rodadas, mas eu estou falando, obviamente, em termos gerais. A ideia é que, basicamente, boa parte da cadeia produtiva associada ao setor de AIP são contempladas. Obviamente, os requisitos são diferentes para diferentes elos da cadeia, mas basicamente é uma política que procura contemplar toda a cadeia produtiva do setor de AIP. E aí, um dos comentários que a gente faz no estudo é que os setores são muito diferentes, têm vantagens comparativas latentes ou reveladas diferentes, e eu não vejo muito sentido em usar o mesmo instrumento para setores diferentes. Então, o que a gente consegue identificar é que para certos setores que já estão razoavelmente estabelecidos e que podem se aproveitar da demanda gerada pelo setor de AIP, faz mais sentido políticas que a gente chamou aqui de horizontal, que permitam que esses setores se aproveitem, se capacitem para se aproveitar dessa demanda gerada pelos setores petróleo e gás. Obviamente, é desejável, faz algum sentido, algo que eu chamei aqui, ou que alguns autores chamam de apostas estratégicas, são setores que hoje o Brasil não tem vantagem comparativa, mas que eventualmente a gente pode ter. E aí escolher, estou falando de política vertical seletiva, e aí política seletiva tem que ser seletiva. Então, escolher determinadas apostas, e aí para essas apostas eventualmente faz sentido algum tipo de política industrial pesada, em particular política de conteúdo local, que a gente já tem 10 anos, mas a importância é ter foco, escolher determinados setores, e aí a experiência norueguesa, que é muitas vezes usada como inspiração para a experiência brasileira, é bastante clara nesse sentido. Basicamente, eles escolheram alguns setores que eles entendiam que eram importantes ou que eles tinham alguma chance de, num prazo razoável, desenvolver competitividade. A experiência norueguesa não privilegiou, vou encadear, vou preencher cada buraquinho da matriz insumo-produto. Eu escolhi determinados setores, fez política industrial pesada e circundada por várias políticas industriais horizontais, que a gente pode falar com mais detalhe mais para frente ou na hora do debate, que não só são desejáveis, como permitem que essas políticas industriais mais pesadas tenham maior chance de sucesso. Então,
Então, acho que a primeira lição que a gente tira do setor petróleo e gás é política seletiva tem que ter foco, ou é seletiva ou não é. Política para beneficiar toda a cadeia produtiva, faz mais sentido, se é para fazer isso, faz mais sentido política horizontal. Bom, essa figura eu roubei do estudo da Unip, pedi emprestado, roubei, não pedi emprestado, estou citando ali a fonte. Vai falar de novo um pouco dessa coisa do foco e da seletividade. Isso é basicamente essa cadeia de fornecimento do setor de IP, você tem lá o operador do meio, você tem os serviços e equipamentos que são comprados diretamente pelo operador, e aí tem o fornecedor do fornecedor, o fornecedor do fornecedor do fornecedor, até, quanto mais longe do centro, menos específico ao setor petróleo, esse segmento, esse elo da cadeia. E aí a pergunta dado que você idealmente pode ou deve fazer algumas apostas estratégicas, que setores eu deveria escolher? E aí, o objetivo do estudo, meu objetivo aqui não é dizer que o setor A, o setor B, o setor C deve ser escolhido. Aí vários estudos de Pronip já apontam nessa direção, a Unip tem um trabalho excelente, o IBP tem um trabalho nessa direção também. Não por acaso as conclusões são parecidas, os setores que eles apontam são mais ou menos os mesmos, mas o que teria que importar aqui é o critério de escolha. Qual critério de escolha eu deveria usar? A primeira coisa é ponderar custo-benefício. Acho que política pública no Brasil, em particular política industrial, normalmente se faz análise benefício-benefício. Políticas industriais têm custo. Então é uma boa ponderação de custos e benefícios. E eu acho que a política de conteúdo local deveria, idealmente, dar prioridade aos setores que são mais específicos ao setor petróleo, que são os setores que o operador tem mais controle. O cara contrata do EPCista, o cara não contrata do cara do forjado. Quem contrata o forjado é, às vezes, o fornecedor do EPCista. Então é difícil você ter uma política industrial calcada no preenchimento de determinados requisitos mínimos de conteúdo local, se o agente objeto dessa política não tem controle completo sobre se o fornecedor do fornecedor dele está cumprindo ou não esse requisito de conteúdo local. O que não quer dizer que todos os setores que estão aqui próximos do centro devem ser objeto da política de conteúdo local, mas, de novo, a ideia é ter foco e, no nosso entendimento, idealmente, o conteúdo local, a política industrial mais pesada deveria estar mais afeita aos setores específicos do setor petróleo. Obviamente, seria muito bom que o setor siderúrgico pudesse aproveitar da demanda do setor petróleo, mas eu acho que faz mais sentido você fazer políticas mais gerais, mais horizontais, que permitam que o setor siderúrgico se capacite e se aproveite da demanda gerada pelo setor petróleo. Bom, a gente já tinha falado em termos mais gerais, agora trazido ao contexto do setor de petróleo e gás, é que eu não vejo, eu não consigo, pelo contrário, eu não consigo perceber um caráter transitório da política de conteúdo local. Pelo contrário, os sinais que a gente percebe é que essa política vai ser intensificada, não é decrescente, ela é crescente ao longo do tempo. De novo, a gente tem várias experiências em setores de política industrial no Brasil que mostra que essa não é um bom caminho. E aí eu quero frisar um ponto que eu vou retomar depois quando eu for falar do setor saúde, é que você tem várias iniciativas de fomento à inovação, o BNDES entrou pesado agora em financiamento à inovação, o FINEP tem vários programas novos de fomento à inovação no setor privado, não só, tem lá o Centro de Pesquisa da Petrobras, mas as empresas investem em inovação não porque elas acham bonito, porque é legal, porque elas investem em inovação quando são premidas pelos seus competidores. Então é uma péssima ideia você proteger por tempo indeterminado os elos da cadeia do setor petróleo e gás, porque senão, fazendo isso, você provavelmente vai criar muito pouco incentivo para investir em inovação. A gente sabe que o desafio do pré-sal em termos de inovação é gigantesco. Eu acho que não é uma boa ideia a proteção por tempo indeterminado. Eu vou retomar esse ponto mais especificamente quando eu for falar do setor saúde. E aí eu acho que um bom contraponto, falei aqui da experiência negativa do Brasil, eu acho que um bom contraponto é a experiência sul-coreana. Estou mais
estudei mais a Constituição Naval, que tem mais a ver com o setor petróleo, mas é uma prescrição geral da política sul-coreana, que é apontada por vários autores como experiência de sucesso. Basicamente, uma das características da política industrial sul-coreana que determinaram o seu sucesso, na minha opinião, basicamente é esse caráter transitório. Aí a gente pode discutir se foi uma coisa pensada ex ante e tudo mais, mas o fato é que a política industrial coreana foi construída para ser decrescente ao longo do tempo. Obviamente ainda existe política pública, política industrial na Coreia do Sul, mas nem comparável aos níveis da década de 60 e 70. Então foi, e era crível, né? Tem data para acabar e essa data é passível de credibilidade, então as empresas de fato acreditam nessa data para terminar e acabam atingindo a competitividade. Uma coisa que às vezes fica meio lateral nessa discussão de conteúdo local é que é uma política que implica uma burocracia imensa. Eu vou contar aqui um caso. Eu participei, acho que era uma reunião da Unip com os operadores, eu estava lá meio de intruso, era uma reunião sobre conteúdo local, uma reunião geral, e aí alguém cometeu o erro de colocar um slide, um bullet, para falar sobre um aspecto específico da burocracia que você tem que cumprir para provar se cumpriu ou não o conteúdo local. E a partir daquele momento a reunião acabou, que cada empresa queria compartilhar as suas soluções para cumprir a burocracia da ANP, para cumprir o conteúdo local, e a reunião sobre o conteúdo local mais geral acabou e ficou se discutindo 1h30 sobre como preencher relatórios e controlar a evolução do conteúdo local, se eu estou cumprindo ou não aquela meta. Então, eu não consigo imaginar, a Unip estima em 400 bilhões de dólares, um montante desse tamanho de investimento rodando com um sistema que você precisa cumprir um monte de check burocrático. Assim, eu realmente não consigo imaginar que isso seja possível. A ANP vai virar a maior agência reguladora do mundo para cumprir, em termos de pessoal, para cumprir essa tarefa. Acho que é uma coisa que não é muito falada, mas é um tema importante, eu acho. E por fim, foi levantado no painel anterior, o Brasil tem um problema crônico de falta de poupança. Tem um problema em alguns elos da cadeia de não estar na fronteira tecnológica. Não estou falando aqui da Petrobras, estou falando dos fornecedores da Petrobras. Obviamente a interação entre esses fornecedores da Petrobras ajuda que esses fornecedores alcancem a fronteira tecnológica, mas eu acho que isso não é suficiente. E aí de novo eu vou lançar a mão da experiência norueguesa. O investimento direto estrangeiro foi usado, Goodwill Agreements, incentivo para a formação de joint ventures, você atingir a fronteira para depois ser capaz de expandir a fronteira tecnológica. E aí uma coisa que eu acho que o Brasil obviamente, a descoberta do pré-sal vai trazer perspectivas enormes de investimento. O Brasil é a nova fronteira do petróleo, mas não é o único lugar do mundo para investir em petróleo, né? A África e a América do Sul, há muitos anos atrás, eram o mesmo continente. Se tem petróleo no pré-sal aqui, muito provavelmente tem petróleo no pré-sal do outro lado, tem o shale gas. Então, assim, o Brasil não pode dar o luxo de achar que é a única estrela da companhia em termos de investimento em petróleo. Eu acho que onerar excessivamente o investimento em IP pode ser um tiro no pé. E claramente, embora a Petrobras seja uma empresa de excelência, isso não é tarefa para uma empresa só, em particular a Petrobras, mas para empresa nenhuma. É um desafio enorme e a gente vai precisar de investimento direto estrangeiro. Bom, e aí só para ilustrar, afinal de contas, a gente tem 10 anos aí de política de conteúdo local, e em que pé a gente está agora? Nesse mesmo estudo da Unip que eu me referi, tem um survey desses fornecedores das empresas de IP, e a gente percebe que essas empresas têm uma inserção internacional muito pequena. Poucas delas exportam, e quando exportam uma parcela muito pequena da sua produção. A inserção internacional é a exceção, não é a regra. Aí a pergunta que tem a ver com o painel anterior, que é o que a gente quer? A gente quer crescer voltado para dentro? Ou a gente quer ser competitivo em determinados setores? É possível desenvolver o maior ganho em termos de bem-estar para a sociedade brasileira é o Brasil crescer no setor petróleo voltado para dentro? E aí tem um pouco da questão de meio justiça intergeracional. Alguém falou do adesento da Noruega. A Noruega está cada vez com menos reservas de petróleo, mas ela se precaveu. Então, a sociedade norueguesa vai usufruir dos ganhos do petróleo porque hoje ela tem empresas competitivas que são capazes de exportar serviços e equipamentos.
O pré-sal é muito grande, mas um dia o petróleo vai acabar. Qual é o legado, agora que está na moda falar de legado, né? Qual é o legado do pré-sal para as futuras gerações, quando o petróleo acabar? Então, idealmente, seria interessante que o legado do pré-sal fosse empresas que pudessem competir no mercado internacional e legar para as próximas gerações o bem-estar desse recurso que é finito. E é uma provocação que eu gosto de fazer, obviamente, são setores completamente distintos, né? Outra história, mas eu acho que o contrafactual é válido na perspectiva mais geral que a gente está querendo fazer aqui. A gente tem a Embraer como um grande player internacional, competitivo internacionalmente, compete igual para igual com o seu, eu ia falar com os seus rivais, mas com o seu rival. Aí eu peço a vocês para tentar fazer mentalmente o contrafactual. O que seria da Embraer se fosse imposto a ela regras de conteúdo local similares ao do setor de petróleo e gás? A gente pode discutir depois o que vocês acham desse contrafactual, mas eu acho particularmente que a Embraer não seria capaz de competir com o Bombardier no mercado internacional de jatos médios se a ela fosse imposta o requisito semelhante de conteúdo local. Obviamente é interessante tentar adensar a cadeia produtiva localmente, mas eu acho que tem que ter em perspectiva que o objetivo final é ter a Embraer competir no mercado internacional. Caso contrário, você mata a galinha dos ovos de ouro. Bom, Maurício, tem mais 10 minutos. 10 minutos, está ok. Falar um pouco de equipamentos médicos e aí eu estou falando aqui de margem de preferência de compras públicas, que é uma ferramenta que foi usada em outras épocas, mas voltou com força recentemente. E aí, incrivelmente, parte dessas conclusões gerais que a gente tirou, que valem para o setor de petróleo e gás, também vão valer para margens em compras públicas, em particular produtos e equipamentos médicos. E aí é uma questão que foi colocada no painel anterior. Afinal de contas, o que a gente quer com margem de preferência? É só criar emprego e renda aqui no Brasil? Voltar apenas, não é pouca coisa, mas voltar só para dentro? Ou eu quero criar determinados segmentos nesse setor que são capazes de competir internacionalmente? E aí a nossa opinião é que esses benefícios associados à geração de emprego e rendas no longo prazo não justificam me ater somente a esses benefícios de emprego e renda, e não são sustentáveis no sentido que eles não justificam os custos em termos de aumento de preço. Você coloca até 25% de margem de preferência em compras públicas, obviamente o setor público vai comprar equipamentos e produtos médicos mais caros do que compraria se não tivesse essa política, de novo, senão a política seria absolutamente inócua. De novo, a questão volto aqui, a mesma conclusão do petróleo e gás. Existem vários países que usam poder de compra do governo para fomentar determinados setores, mas, de novo, só funciona se a coisa tiver algum tipo de transitoriedade. E aí eu chamo a atenção que os custos são especialmente importantes. Obviamente, se você onerar demais o setor petróleo, você vai diminuir o investimento, é ruim. Mas a gente está falando de saúde pública. O efeito colateral aqui é você comprar por tempo indefinido equipamentos mais caros, significa que menos pessoas vão ter acesso ao serviço de saúde, dado o nível do acesso a esse serviço que a gente está hoje. Eu acho uma péssima ideia. Enfim, nesse caso os custos são especialmente graves no setor de saúde pública. E aí, estou falando desse objetivo, eu vou usar um exemplo aqui para ilustrar meio que a gente usando o mesmo instrumento para atingir objetivos diferentes. E aí tem um estudo da BDI super interessante, e aí é uma coisa que eu não sabia, sou meio neófito, muito neófito nesse setor. O Brasil, por algum motivo que eu não sei, não descobri ainda qual é super competitivo em incubadora. Domina a tecnologia, exportamos inclusive para países desenvolvidos. Estamos no estado da arte da indústria de neonatal, em particular de incubadora. Tem mão de obra qualificada na academia, no setor privado. A minha pergunta é, para que serve uma margem de preferência de 15% num setor no qual a gente já é competitivo? Sem ter plano de competitividade, de novo, atacar esses problemas. Eu não consigo ver como uma margem de preferência de 15% obviamente vai ajudar esse setor, mas em que medida essa margem ajuda esse setor a se tornar mais competitivo em termos internacionais, em que medida isso vai fomentar, criar incentivo à inovação e tudo mais. E aí eu acho que é meio sintomático, não por acaso as medidas de margem de preferência, elas foram listadas, PBM é Plano Brasil Maior, foram listadas no âmbito do PBM, junto a medidas de defesa da indústria e do mercado interno. Tinham vários
tipos de medida e não por acaso margem de preferência não estava lá em inovação, não estava junto a outras medidas de defesa do mercado interno. Então, acho que isso é bastante sintomático. De novo, a questão do foco, você tem, não coloquei aqui, mas o estudo traz todos os produtos e serviços que foram listados, tem produtos em que somos competitivos, incubadoras, outros que não somos, que são de alta tecnologia, outros que não somos, mas são intensivos, menos intensivos em tecnologia, mais intensivos em mão de obra, e a gente colocou tudo no mesmo saco e botou usou margem de preferência. De novo, setores diferentes requerem medidas de política industrial diferentes. E aí um tema que foi tocado na pergunta no painel 1, na minha opinião, na escolha dos setores, você tem o estudo da BDI já me deixa mais ou menos claro, mas já está uma ênfase excessiva no desequilíbrio da balança comercial. Eu pego lá os equipamentos médicos, vejo quais que tem um desequilíbrio maior e são esses que eu vou escolher para comentar. Na minha opinião, a escolha deveria ser balizada em quais setores eu tenho chance, num prazo razoável, de me tornar competitivo, e me torno competitivo eu vou reverter a balança comercial. Mas acho que excessiva ênfase na balança comercial não é uma boa ideia. E a questão das cadeias globais, quer dizer, mesmo os países desenvolvidos ou países em estados similares de desenvolvimento ao nosso, têm balanças comerciais em equipamentos médicos deficitários. Os Estados Unidos é deficitário em equipamentos médicos. A ideia é que competitividade internacional pressupõe um fluxo de comércio. Eu compro insumo de outros países, vendo produtos. Então, você quebrar essa cadeia global pode ser um tiro no pé em termos de competitividade. Você não vai conseguir desenvolver competitividade e, se você não conseguir fazer isso, no longo prazo, você não vai ter fornecedores locais associados às empresas que estão na ponta, né? E aí, de novo, queria tocar no ponto da inovação. A ideia é que a política de inovação tem externalidade, faz todo sentido política pública voltada para a inovação. Você tem a FINEP, programas específicos do BNDES, tem lá os fundos setoriais, faz todo sentido, tem muito desenvolvimento nessa área, tem muito recurso nisso, mas, de novo, a inovação tem que se tornar um imperativo. As empresas inovam em grande medida porque estão pressionadas pela concorrência. Então, a competição é uma ferramenta muito poderosa de incentivo à inovação, e manter o mercado brasileiro isolado da concorrência internacional é a receita para criar desincentivo à inovação. Isso é, na minha opinião, nossa opinião, uma péssima ideia. E a ideia também é que para alguns segmentos do setor de equipamentos médicos estão muito longe da fronteira tecnológica, não adianta imaginar que num prazo de 1, 2 anos esses setores vão começar a deslocar a fronteira. Nesse caso, de novo, pegando a experiência da Noruega em petróleo e gás, acho que ou a mesma experiência sul-coreana, quer dizer, investimento direto estrangeiro é muito importante, fluxo de pessoas, trazer pessoas de outros países, de mercadorias, é um grande canal pelo qual as empresas conseguem chegar na fronteira e, a partir daí, depois de um determinado tempo, começarem a deslocar a fronteira tecnológica. Então é importante preparar, estou falando aqui daquelas políticas mais horizontais, preparar essas empresas para tomar contato, absorver, entender e, a partir de algum momento, começar a deslocar essa fronteira tecnológica. Bom, meu tempo deve estar acabando. Falta mais 2. 2 minutos, então eu tenho mais um slide, calculei bem o tempo aqui. Então, algumas pessoas, vários comentários no painel anterior, vamos tentar, já que um dos assuntos é inovação, vamos inovar, vamos cometer só erro novo, né? Vamos tentar não cometer os mesmos erros de outrora. Então, vamos tentar. Política industrial requer algum tipo de discricionalidade, mas vamos tentar cometer só erro novo. Política industrial que implica proteção demasiada, e o Brasil é um país ainda muito fechado, e principalmente por tempo indeterminado, ela não é sustentável e gera perda de bem-estar. Vários setores, pegar o exemplo da construção naval, que é um setor correlato ao setor petróleo e gás, o Brasil chegou a ter a segunda maior indústria naval do mundo, e aí o dinheiro acabou, teve a crise, o dinheiro acabou, e essa indústria de segunda virtualmente sumiu. A gente tem o Promef, que está tentando fomentar essa indústria, a gente não quer que isso aconteça de novo. Daqui a 5, 6, 10 anos, a política, bem ou mal, vai ser descontinuada, e aí a indústria naval vai subir de novo, uma enorme quantidade de recursos alocados para esse setor, virtualmente desperdiçado, porque a indústria não é capaz de caminhar com as suas próprias pernas. De novo, aí ressaltar a competição como um instrumento poderoso de incentivo à inovação, e aí, nesse caso, as políticas horizontais são importantes, né? Reduzir o custo de logística, aumenta a pressão competitiva sobre o mercado doméstico. Não estamos falando só de tarifa aqui, a própria redução de custo de transporte é uma ferramenta poderosa de
de competição e, por sua vez, de incentivo à inovação. E uma coisa que eu não dei ênfase aqui, o estudo trata de várias delas, mas a gente não pode pensar política industrial pesada, estou falando aqui de margem de preferência, conteúdo local, como substituto para políticas mais horizontais. Tem um problema de competitividade em logística, tem que resolver o problema de competitividade logística. Carga tributária alta, muita burocracia, tem que resolver esse problema. Não dá para imaginar, não existe política industrial capaz de mitigar ou superar portos ineficientes, estrutura tributária super complexa e alta. Então, a política industrial pesada deve ser usada com moderação e, de preferência, circundada por várias outras políticas mais gerais, que são importantes para a competitividade e magnificam o próprio efeito das políticas industriais pesadas. Noruega fez isso no petróleo e gás, Coreia do Sul, todos os exemplos de política industrial bem-sucedida fizeram isso, o exemplo da Coreia do Sul, mas Japão, Taiwan, fizeram isso. Então, acho que em linhas gerais, a mensagem geral que a gente queria deixar, em particular para os setores que a gente escolheu, mas acho que as lições valem para a política industrial em geral, são basicamente essas. Obrigado.